Olá, olá, terceira série. Vamos então à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, estamos estudando então pontuação, na verdade. Hoje vamos resolver exercícios referentes então a este conteúdo. Então vamos dar início. Questão 1, temos aqui: julgue os itens quanto à pontuação, colocando V quando verdadeiro o item e F para falso. Bom, é muito importante aprendermos então a fazer estes julgamentos, porque mesmo aquelas questões que temos então uma alternativa a escolher, como estas, né, ou seja, de múltipla escolha, você, na verdade, vai julgar os itens, né? Então, aqui nós temos vários julgamentos, é como se houvesse várias questões desta daqui, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o julgamento, os julgamentos. A. O aluno deve, ao meu ver, aprender a pontuar. Nós temos de nos lembrar de dois princípios. O que se relaciona à pontuação ligada aos termos da oração e a pontuação ligada às orações, tanto coordenadas quanto às subordinadas, certo? Então vamos lá. Temos aqui sujeito, verbo e complemento, não pode haver vírgula entre estes. Se houver qualquer termo interferente, se houver qualquer termo de natureza explicativa, adversativa, conclusiva, ratificativa ou retificativa, nós deveremos então separar por vírgulas se estiver intercalado, tá? Temos aqui então: o aluno deve, ao meu ver, aprender a pontuar. O aluno deve, então, a meu ver, aprender a pontuar. Então, o aluno deve aprender a pontuar. Então, nós temos que colocar aqui uma vírgula, porque tem um termo interferente entre os dois verbos de uma locução verbal, ou seja, o verbo, então, auxiliar e o principal. E este, a meu ver, é realmente uma locução intercalada, aliás, uma oração intercalada, porque é a própria fala do, no caso, emissor, e você pode observar que ela trata realmente, né, de então uma explicação dada por ele. Explicação separa por vírgula, está intercalado então duas vírgulas, né? Essa explicação. O aluno deve aprender a pontuar. Esta seria a ordem direta, certo? Falso. O professor nem sempre gosta de ensinar pontuação. O professor gosta de ensinar pontuação. Tá, este nem sempre. Tem vírgulas, está separado, né? O professor nem sempre gosta de ensinar pontuação. Sim, nós temos aqui então, no caso, uma, vamos colocar assim, declaração que seja, no caso, intercalada. É uma explicação, né, da pessoa. Olha, o professor nem sempre gosta de ensinar pontuação. Então, ela está intercalada, você pode deixar, porque há duas vírgulas, né? Então, correto. Pode tirar? O professor nem sempre gosta de ensinar pontuação? Sim, pode retirar também, né? Mas tudo bem, está certo. Neguei o eu e nego. Então, eu o neguei e ainda nego. Está correto, nós temos duas orações em que não há a presença de conjunção. São duas orações coordenadas assindéticas. E a vírgula está correta. Opa. Verdadeiro, né? Que eu falei aqui. Tá, então é verdadeiro, não é correto, né, gente? Os sonhos tornaram-se realidade? Então, temos uma pergunta. Está correto? Os sonhos tornaram-se realidade? Sim, por que não, né? Temos um ponto aí de interrogação. Precisamos de mantimentos. Irás, pois, à cidade. Bom, nós temos aqui uma conjunção na oração coordenada sindética explicativa. É uma conjunção, então, no caso, deslocada, certo? E aí, nós temos então que colocar a vírgula. Essa aqui é a questão. Temos de saber se então se trata de uma explicação ou de uma conclusão, tá? Precisamos de mantimentos. Irás, pois, à cidade. Então,
Este irás à cidade é uma explicação ao fato de que precisamos de mantimentos? E aí, será que é uma explicação ou uma conclusão? Tá? Olha só, por que nós precisamos de mantimentos? É porque vamos à cidade? Não, isso aqui não é uma explicação, é uma conclusão. Então, nós deveremos fazer o seguinte, colocar ponto e vírgula aqui, e colocar duas vírgulas separando a conjunção, tá, conclusiva. A conclusiva pode receber, então, a conjunção pois, tendo esta mesma carga semântica? Sim. Se for, então, explicativa só no início da oração, certo? E conclusiva somente dessa forma aqui. Então, está falso, né? Nós precisamos, então, corrigir, né? Nós, os cristãos, devemos ter fé na humanidade. Sujeito, nós, verbo. Devemos ter, na verdade, locução verbal, o que? Fé na humanidade, o objeto. Então, este aqui, os cristãos, está interferindo, olha o nome que eu vou usar, na ordem direta de sujeito, verbo e complemento. Certo? Bom, é uma outra situação que a gente tem que observar, né? A situação ligada, então, aos termos da oração, né? Se é um termo que tem que receber, então, a separação, né, de outros termos, por meio da pontuação, ou então termos, na verdade, que interferem na sequência sujeito, verbo e complemento e a vírgula usada entre as orações. Então, beleza, nós temos aqui um vocativo, aliás, desculpem, um aposto. Nós, quem? Os cristãos, devemos ter fé na humanidade. Nós sabemos quem somos nós, então o aposto é explicativo. E toda explicação, vírgula, para isolá-la, tá? Falsa. O dicionário que comprei ontem é um dos melhores. Bom, a questão é, se o nome ao qual você está se referindo é um nome, então, que está sendo diferenciado de outros do seu mesmo grupo, você não usa vírgula. Se você está simplesmente trazendo uma explicação a mais sobre algum ser, sobre algo, que então simplesmente, por exemplo, recebe uma explicação, mas que você sabe de quem se trata, não está havendo uma diferenciação, uma restrição, então você usa vírgula. Aqui nós estamos diferenciando o dicionário de outros. Não é qualquer dicionário, foi aquele que eu comprei ontem. Então essas vírgulas aqui estão incorretas, porque trata-se de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Falso. João, monitor da turma, tem liderança. A ordem direta é João tem liderança. Poxa, se você está falando que João tem liderança, você sabe quem é o João. Então você vai querer fazer o que quando você dá uma informação sobre o João? Uma informação a mais. Não é uma informação para diferenciá-lo do outro. Porque assim como existem as orações subordinadas adjetivas que servem para restringir, diferenciar um ser de outros do seu mesmo grupo, assim também existe o aposto que serve para restringir, para diferenciar um ser de outros do grupo ao qual ele pertence. E também existem as orações subordinadas adjetivas explicativas, que vêm com uma informação a mais sobre um ser que você não está diferenciando de outros seres. Tá? Ou seja, da mesma forma existe o aposto explicativo, que você vai explicar, trazer uma informação a mais sobre um ser que você não está procurando diferenciá-lo de outros do seu grupo. Então temos aqui a frase seria João, monitor da turma, João, vírgula, monitor da turma, tem liderança. Tá? Este seria o correto. Essa vírgula aqui deveria estar bem aqui, ó, depois de João. Então, falso. Aquela é a fazenda onde passei as férias. Onde passei as férias? E aí, na fazenda? Nós temos então aqui uma oração subordinada adjetiva. Será que é isso? Então, aquela é a fazenda. Você pergunta, aliás, você declara, não é? Então, quando você vem com esse pronome onde aqui, você realmente está retomando um local, que é fazenda. E tem que ser um local fixo. Fazenda é um local fixo.
Então é uma oração, né, subordinada, adjetiva, ela é restritiva ou então explicativa. E aí que vai validar ou invalidar o uso da vírgula. Você está mostrando, aquela é a fazenda, tá? Onde passei as férias. E aí? A fazenda, ela é algo assim, é um local em que você está, então, tentando, ao usar o nome fazenda, e vir com essa explicação, diferenciando de outras fazendas? Sim, não é? Vamos dizer que você esteja olhando assim, passando e falando, aquela ali que é a fazenda onde eu passei as férias, tá? Não são outras fazendas que estão ao lado, é aquela ali, certo? Então, esta vírgula está incorreta. Nós temos aqui falso. Amigos, que notícias me trazem? Olha só, nós temos aqui um ponto de exclamação. Falso, teria de ser de interrogação. Deixo o meu império ao mais digno. Alexandre o Grande disse isso. Temos um erro aqui, porque eu deixo, sujeito, deixo o quê? O meu império a quem? Ao mais digno. Nós temos um verbo bitransitivo. Ele tem dois objetos diretos, dois complementos. Estes complementos, por mais que sejam dois, não podem ser separados por vírgula de seu verbo. Ah, professor, mas está separando o objeto indireto do objeto direto, não é do verbo. A partir de que tem uma vírgula do verbo para, então, qualquer declaração à frente, e se houver uma declaração e depois outra, as duas ligadas ao verbo, então você não pode colocar vírgula, porque senão você vai estar sim separando do verbo. Está incorreto, então. Esta vírgula não deveria existir. Tá? Falso. As crianças brincalhonas divertem-se no parque. Nós temos aqui o sujeito, as crianças brincalhonas, o verbo que se refere então ao sujeito e tem uma vírgula entre o verbo e o sujeito. Não pode haver vírgula entre sujeito, verbo e complemento. Falso. Uns estudam, trabalham, mas não são felizes. Nós temos aqui uma oração coordenada assindética. Nós temos aqui uma outra coordenada assindética, porque este verbo é um verbo intransitivo, ele em si encerra o significado de uma oração, ou seja, ele tem uma carga semântica que pode sozinho representar uma oração. Né? Por isso. Beleza, então, se há duas orações aqui, nós temos duas assindéticas. Elas devem ser separadas por pontuação. Mas não são felizes. Nós temos uma oração coordenada sindética adversativa. Tem que ser separado, então, por uma pontuação. Só que ponto e vírgula, não. Deveria ser por vírgulas. Falso também. A pontuação, né, em que é inserido, então, o ponto e vírgula, vai, então, ocorrer quando se tratar de uma enumeração, certo? Quando se tratar de duas orações que são ligadas, são semelhantes, mas que têm sujeitos diferentes. Ou então quando você tem uma oração em que a sindética tem a conjunção deslocada para o interior da oração. Tá? Não é este caso aqui. Falso. Só lhe digo uma coisa. A mentira tem pernas curtas. Deveria haver dois pontos no lugar do travessão, dos travessões. Né? Na verdade, do travessão. Né? Só é um. Então, nós temos aqui um falso. Beleza. Brasília, cidade planejada, é patrimônio cultural da humanidade. Aqui deveria haver uma vírgula, porque cidade planejada é uma explicação a mais sobre Brasília. Seria um aposto explicativo. Tá? Então, duas vírgulas. Aqui tem um ponto, dois pontos depois da vírgula. Está incorreto. Já dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Nós temos aqui, então, o uso de parênteses. Está incorreto. Certo? O que você deveria usar seriam umas aspas. Falso. Que belo dia! Então, deveria haver um ponto de exclamação, uma exclamação. Falso. Quem vem lá? Perguntou Bentinho. Então deveria haver no caso, interrogação, um ponto de interrogação. Falso. Certinho?
E chegaram às 3 horas da tarde. Os símbolos técnicos que representam, por exemplo, medida, tá? Medição, seja de tempo, de espaço, ou então símbolos ligados à química, não devem então receber ponto. Tá? Aqui então está incorreto. Beleza? Então, falso. Olha que lindo. Ele assistiu ao jogo, mas não gostou do resultado. Temos então aqui uma conjunção coordenativa sintética adversativa e, logicamente, que a vírgula tem que vir antes dela, porque ela encabeça a segunda oração e, então, você, logicamente, vai inserir a vírgula antes da conjunção, porque a conjunção pertence à segunda oração. E a vírgula que separa as orações. Se a vírgula estiver depois do mas, significa que você separou as orações no local incorreto, né? Na parte incorreta, que é depois da conjunção que pertence à segunda oração. Desta forma, a conjunção está pertencendo aqui à primeira oração. Falso. Beleza, gente. Na próxima aula a gente vai continuar então este exercício, né? O 2, 3 e o 4. Beleza? Então, até a próxima aula e tchau, tchau.